Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um único capítulo da Bíblia que, olha, mudou o curso da história. É um capítulo que consegue resumir 40 anos de deserto e, ao mesmo tempo, selar o destino de dois dos maiores líderes de Israel. O que está em jogo aqui é imenso. Em apenas algumas passagens, a gente testemunha o fim de uma era inteira, tudo marcado por perdas profundas e uma decisão, uma única decisão que mudou tudo. Então vamos lá, vamos entender isso direito. O nosso roteiro aqui segue 4 eventos principais que acontecem, assim, um atrás do outro. Começa com a morte de Miriam, aí passa pela crise nas águas de Meribá, depois tem a recusa de Edom em dar passagem e, por fim, termina com a morte de Arão. É um período, nossa, incrivelmente denso e dramático. Para a gente se situar, estamos no 40º e último ano da jornada pelo deserto. E o tom da história já é estabelecido logo de cara, sabe? Com uma tragédia muito pessoal para Moisés, o grande líder de Israel. A primeira a morrer é Miriam. E para a gente entender o peso disso, é preciso lembrar quem ela era para Moisés. Foi Miriam quem ficou de longe vigiando aquele cestinho no rio Nilo. Foi ela que, com uma astúcia incrível, conseguiu fazer com que a própria mãe de Moisés o amamentasse. Então, para ele, não é só a morte de uma profetisa, é a perda da irmã que literalmente salvou a vida dele. E logo depois dessa perda tão pessoal, uma crise coletiva simplesmente explode. O povo se vê sem água e a pressão sobre a liderança se torna, assim, insuportável. A queixa do povo é visceral, dá para sentir o desespero, a raiva na voz deles. Eles começam a questionar tudo, esquecendo completamente que eram escravos no Egito. É um exemplo clássico de como a memória curta do sofrimento passado pode alimentar a rebelião do presente. E aqui, bem aqui, está o ponto de virada da história toda. A instrução de Deus para Moisés era simples, quase poética. Fale com a rocha. Mas o que Moisés faz? Consumido pela frustração, ele se vira para o povo, chama todo mundo de rebeldes e, em vez de falar com a rocha, ele bate nela. E não uma, mas 2 vezes. A diferença entre o que foi pedido e o que foi feito é gritante. Esse ato de desobediência, que nasceu ali no calor da raiva, não passa despercebido. A consequência é imediata e terrivelmente severa. É um momento de clímax em toda a saga do Êxodo. A sentença é definitiva. Moisés e Arão, depois de passarem 40 anos guiando o povo, não vão entrar na Terra Prometida. À primeira vista, o castigo pode parecer desproporcional ao erro, né? Mas a chave para entender isso está no que realmente aconteceu ali. O próprio nome do lugar, Meribá, que significa contenda ou disputa, já eterniza a natureza desse evento. Foi um lugar de conflito, não só entre o povo e Moisés, mas fundamentalmente entre a liderança e Deus. Então, o ponto crucial é este. O pecado não foi só bater na rocha, foi a quebra de confiança. Ao dizer, será que nós vamos tirar a água, Moisés se colocou no lugar de Deus. Ele agiu com raiva e, com isso, distorceu a imagem de Deus para o povo. E aqui está a lição brutal. Obediência parcial, no fim das contas, é só um outro nome para desobediência. E os desafios não param por aí. Logo depois do julgamento em Meribá, Israel precisa encontrar um caminho para a Terra Prometida. E a rota mais curta? Bom, essa passa por um território vizinho. O que torna essa negociação tão tensa é o contexto familiar. Os edomitas são descendentes de Esaú, o irmão gêmeo de Jacó, que mais tarde, claro, se tornou Israel. Então, quando Moisés envia uma mensagem, ele apela diretamente a esse laço de sangue, chamando o rei de irmão. A diplomacia falha espetacularmente. Israel oferece termos super pacíficos e justos, prometendo não tocar em nada e até pagar pela água que beberem. Mas a resposta de Edom é uma recusa inflexível, seguida por uma demonstração de poder militar. Israel é forçado a fazer um desvio enorme. E assim, o capítulo que começou com a morte da irmã de Moisés, Miriam, se encaminha para o seu fim com a morte do irmão dele, Arão, o primeiro sumo sacerdote de Israel. O cenário é o Monte Or, e o momento é de uma solenidade absoluta. Deus ordena a transferência pública da posição espiritual mais importante de toda a nação. Esse ato é profundamente simbólico. À vista de toda a comunidade, as vestes sacerdotais são passadas de pai para filho. Isso garante que não haja nenhuma dúvida sobre a sucessão de Eleazar e demonstra que, embora o sacerdote morra, o sacerdócio continua. E então, ali mesmo, Arão morre aos 123 anos.
O impacto da morte dele é medido pelo luto da nação. A comunidade inteira chora por Arão durante 30 dias. É interessante notar que a morte de Miriam foi registrada em uma única frase. Já o luto por Arão dura um mês inteiro, o mesmo tempo que depois seria dedicado a Moisés. Chegando ao final deste capítulo tão intenso, a gente fica com lições muito poderosas sobre liderança, fé e, claro, sobre as consequências das nossas ações, mesmo depois de uma vida inteira de serviço. E aqui fica a grande questão que o erro de Moisés nos deixa, né? Ele obedeceu em parte. Reuniu o povo, foi até a rocha, mas falhou no detalhe crucial. Isso nos força a perguntar o que é, afinal de contas, a verdadeira obediência. E esta citação resume a lição central. O incidente na rocha não foi um erro técnico, foi uma falha de confiança. No final das contas, a história de Números 20 nos mostra que a fé não é sobre acertar na maioria das vezes, é sobre entregar cada detalhe, especialmente naqueles momentos de raiva e frustração, ao comando divino. Uma lição poderosa sobre como um único momento, um erro fatal, pode ecoar por toda uma vida.